A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? A paz, meus irmãos, tudo bom? Hoje vamos falar o amor precisa de atenção, né? E aqui eu tenho uma passagem bíblica onde que está lá em Salmo 139, versículo 17 e 18, que diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areias. Então hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? Casamento e o amor precisa de atenção, né? E como está o seu relacionamento conjugal? Você tem dado a atenção necessária para o seu esposo, a sua esposa? Ou está perdido em seus pensamentos, né? E aqui nessa passagem onde que eu li em Salmo 139, o salmista expressa sua admiração diante da grandeza de Deus, né? E Deus tem pensamentos preciosos e grandiosos para conosco, né, meus irmãos? Então Deus tem o melhor para a gente, Deus tem o melhor para o casamento, para a nossa vida, para a sua vida, e nesse Amém. momento difícil, né, que a gente está passando, né? Então a gente tem que se apegar mais a Ele, né? E são muito os pensamentos dele para nós, casais, né? E da mesma forma precisa ser no relacionamento conjugal. O marido e a esposa precisam estar em constantes pensamentos um para com o outro, né? E então a gente tem que estar falando, né, o que a gente sente, o que está acontecendo, se abrir para o seu esposo ou sua esposa, né? Você sabia que pensamentos amorosos precedem atitudes amorosas? Verdade. Isso é bem interessante, né? O amor, ele pensa, né? O amor, ele pensa, ele é um sentimento profundo, né? E é interessante, né? Porque tem muitos casais que quando casam, né, continuam, né, com os mesmos costumes, mesmas atitudes, né? Não percebe, né, que agora tem uma pessoa a mais no seu universo, na sua vida, né? E aí continua com aqueles mesmos pensamentos, né? Pensamentos que muitas das vezes não unem um ao outro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando a gente casa, irmãos, né? A gente está se unindo a outra pessoa, né? A gente está se unindo àquela pessoa, a gente está se unindo para formar uma família, né? Para dividir, né, com o companheiro a sua vida, os seus problemas, as suas alegrias, né? A gente não pode viver em um mundo individual, né? É uma família agora, né? Eu faço, eu faço o que eu quero, né? Eu não tenho que dar satisfação, eu não tenho que perguntar a ela se tá bom, se não tá bom, o que que eu faço, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus fala que jugo desigual não prospera, né? Então nós temos que se unir. A partir do momento que nós nos casamos, né, é para compartilharmos, né? Compartilharmos coisas boas, né? Compartilharmos a nossa vida, do nosso trabalho, de tudo, né? Dia a dia. Do dia a dia, né? E muitas das vezes a gente acaba deixando tudo isso entrar na nossa vida, né? Ocupar a nossa mente, o nosso pensamento, né? A gente fica com pensamento no trabalho, com amigos, né? Problemas particulares, né? E tantas outras coisas, né? Que a gente deixa se levar, né? E não dando prioridade, né? Não dando prioridade ao casamento, né? Então a gente precisa dar atenção. Nós precisamos dar atenção à esposa,
né? O esposo precisa ter um cuidado maior com a esposa, porque ela é o sexo mais frágil, né? Algo que vem na memória agora que, falando de atenção, né? E, né, nós no começo do nosso relacionamento, né? Quando a gente estava começando a namorar, a gente dava aquela atenção, a gente dava, ligava, perguntava para ver se estava bem, se não estava, se estava precisando de alguma coisa, aquela atenção, sabe? E depois do casamento, aí que a gente tem que dar mais atenção. E aí você já tem ela do seu lado, já formaram uma família, né? Então a gente não pode deixar de perder aqueles costumes que a gente, no começo do nosso casamento, a gente tinha, né? Abria a porta do carro, quando namorava, né? Quando namorava, eu ficava em casa. Ai, será que ele tá bem? Como é que ele tá? Acho que vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou saber, né, como é que ele tá, se ele quer uma comida, quer não sei o quê, né? Tem todo aquele pensamento, ai, não vejo a hora de vê-lo, pra gente se abraçar, pra gente compartilhar do nosso dia. Tem toda aquela coisa, né? Aquele cuidado, aquela proteção, né? Tá frio, a mulher às vezes tá passando frio, tá na rua, não levou agasalho, aí o marido vai, né, filho? Né? Dá aquele trato, né? Aquele cuidado, pega o agasalho e esquenta ali a namorada, né? E aí quando casa, né? Vai de qualquer jeito. Aí que a gente tem que dar mais valor ainda, né, irmão? Que ela tá do nosso lado e a gente tem que... Não abre mais a porta do carro, nem liga mais. Não liga mais também, gente, na hora do almoço, né? Nossa, tinha tanto isso, né? Quando a gente namorávamos, de tipo assim, vou dar uma ligada na hora do meu almoço, na hora do meu intervalo, pra saber se tá tudo bem, como é que ele tá precisando de alguma coisa, né? Então... Isso, quando a gente casa, muitas das vezes a gente perde isso, né? Essa essência. Então, a gente não pode deixar isso se perder. A gente não pode, né? O amor, ele precisa de atenção. O amor, ele precisa de carinho, né? Porque a falta de atenção é um inimigo silencioso do casamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ele vem devagarzinho, começa, né? Ele não tá mais me dando aquela atenção que eu precisava, ou ela também já tá, né, não tá cuidando direito de mim. Tem todas essas coisas, né, Fê? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E nós sabemos também, né, que o homem, ele tem um pouquinho mais de dificuldade com isso, né? Isso é verdade. O homem, ele tem mais dificuldade, né, de dar atenção. O homem, vamos dar um exemplo, né, quando o homem, ele tá fazendo alguma coisa, ele só foca naquilo, né? Ele só foca naquilo, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nós mulheres, né, mulherada? Pronto. Nós mulheradas, sabe, né, gente, que a gente tem essa coisa, né, essa coisa de estar fazendo uma coisa, estar fazendo outra, dando atenção aqui, dando atenção ali, né? Então, nós somos capazes de fazer isso, né? E nós também, nós pensamos no coletivo, né? O homem não. O homem, ele é egoísta, né? O homem, ele vive, que nem o pastor Cláudio Duarte fala, né? Vive numa caixinha só pra ele, né? É uma caixinha vazia, do nada. Então, assim, nós sabemos que o homem tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, é algo para ser trabalhado, né, na vida do homem, né? E eu acredito que nós, esposas, estamos ao lado deles para isso, para ajudá-los. Eu tô melhorando, né? Tá. Amém, graças a Deus. A gente tem que melhorar, né? Não pode piorar, tem que melhorar cada vez mais, né? E isso é interessante porque isso prova como Deus projetou, né? Como Deus projetou a mulher. Para quê? Para ser auxiliadora, para ajudar o marido, né? O Senhor, ele faz tudo perfeito, né?
como diz lá em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, a mulher, ela veio para complementar, para completar o homem, né? Porque a palavra de Deus fala que ele é fiel para completar a boa obra. E ele fez uma boa obra na vida de um casal, né? Então, é tão lindo, né? É tão lindo o agir de Deus, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Então, essas diferenças também podem trazer, né? Criam oportunidades para o desentendimento. Muitas das vezes os casais não se entendem, né? Não entende, aí, você é assim, você não muda nunca, você só dá atenção pro seu jogo, pro seu futebol, você esquece da sua família, você não dá prioridade, né? Muitos fazem isso, né? Dá atenção pro amigo, vai jogar bola, aí não tem horário para chegar, não dá satisfação à esposa, né? A esposa cobra demais, então a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente agora na pandemia, né? Nós temos que estar atento ao nosso casamento, né? Porque é algo precioso, né? Do Senhor. Deus projetou a família para ser bênção, né? Então, os homens, eles pensam, tipo assim, de forma objetiva. Quando eles têm que falar algo, ele já fala logo, né? O homem, ele é mais objetivo no falar, né? E a mulher não, a mulher, ela fala e pensa em entrelinhas, né? Elas não falam uma coisa que o homem entende bem, elas têm a tendência de fazer insinuações, mas não é objetivo igual o homem, né? O homem já, na lata, já fala, né? Então, a mulher, ela... Mas vocês têm que lhe dar um pouco de como se diz, entender a gente também, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade também. Então vocês têm que entender a gente um pouquinho, que a gente vai... pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá e vai dar tudo certo. Ai. É complicado, né, gente? Tem que entender que nós homens é meio... Mas eu creio que com diálogo, com conversa, eu acho que tudo se resolve. Eu acho que num relacionamento tem que ter o diálogo, irmãos. Tem que conversar, tem que... Olha... Isso eu não gostei desse comportamento seu, isso não é legal, olha, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo, olha, elogia também, olha, naquela situação você saiu super bem, elogia, você é um ótimo marido, você é uma ótima esposa, né? Então, o casal precisa compreender um ao outro, né? Precisa ter essa compreensão entre eles. Porque é muito importante. Então, maridos, vocês devem ouvir a sua esposa. Ouva a sua esposa, aprenda a considerar as mensagens não ditas, né? Você tem que ser detetive. Você tem que ter um detetive para entender a gente. Nós somos uma caixinha de surpresa. Vamos entender essas mulheradas mesmo, né? Vocês têm que ser um detetive, vocês têm que entender a gente, vocês têm que compreender, vocês têm que tentar juntar as palavrinhas que a gente fala, né? Porque nós somos um pouco complicadas mesmo, né? Mas eu creio que quando Deus está no meio das nossas vidas, no meio do casamento, tudo vai bem, tudo é bênção, né? Em nome de Jesus. Então, homens, tente compreendê-las, compreender as esposas, né? É muito importante você dar atenção mais a elas, né? Dá atenção, senta, conversa, amor, o que está acontecendo? Ouve. Porque nós mulheres gostamos que o marido tenha esse tempo de conversar, né? Com a esposa, de tentar entender o que está acontecendo, o que se passa na cabeça dessa mulher, né? Dessa esposa. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo, né? E também as esposas devem compreender, né? Aprender a se comunicar com atenção com seu esposo, né?
não dizer uma coisa significando a outra, né? Tem que ser objetiva, tentar ser mais clara com o esposo, para que ele possa entender, né? E não falar de forma dura também, né? Não usar palavras que machucam seu esposo ou sua esposa, né? Verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vigiar muito, porque às vezes no calor da situação a gente acaba falando coisas que magoam. Aí tem que ter discernimento até nessa hora, né? Exato. Na hora de conversar, na hora de dialogar. Na hora de falar. Né? Às vezes quer sentar para conversar, mas vai brigar, vai falar coisa que vai machucar. Então sempre, quando acontecer essas conversas, a gente tem que estar na direção do Senhor, né? Pedir orientação a Deus, pedir sabedoria, discernimento, né? Nesse momento. Se for para pedir desculpa, pede desculpa. Pede perdão. Pede perdão. Isso aí quebra, né? A natureza atenciosa do amor o ensina a usar a mente antes de usar os lábios, né? Então Deus, ele tem toda essa sabedoria, né? Tem toda essa sabedoria. Então se a gente pede isso para Deus, eu creio que tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar no relacionamento, no casamento, né? E um vai dar atenção pro outro e vocês vão ver como vai ser maravilhoso o relacionamento de vocês daqui para frente. O amor pensa antes de falar. Ele filtra as palavras com a peneira da verdade e da bondade também. Olha que lindo, né? É muito interessante. A gente tem que pensar antes de falar, porque realmente as palavras magoam, ferem, né? Machucam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E os casais pensam como você poderia demonstrar. Casais, pensem, façam algo assim com sua esposa. O que você poderia fazer para demonstrar o amor à sua esposa ou ao seu esposo? Entendê-lo melhor. Pense em como suprir a necessidade do seu cônjuge. Surpreenda seu cônjuge no aniversário de casamento, né, em outras situações, aniversário do esposo, da esposa, né? Tenta surpreender com algo, né? Mostrar que você, olha, ela lembrou, olha, ela fez um gesto que eu não imaginava, né? E vocês vão ver como vai ser maravilhoso, né? Então, assim, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu quero agradecer, né, por esta palavra, né, agradecer a Deus por essa palavra, agradecer vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa palavra, né, de tudo que foi dito, né, resumindo tudo que foi falado aqui. O relacionamento ele precisa de atenção, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado. Então cuide do seu esposo, né? Esposas, cuide dos seus esposos aí, né? Dos seus maridos. E maridos, cuide das suas esposas, tá? Vocês precisam cuidar dessas preciosas, dessas mulheres joia rara, dessas mulheres lindas que o Senhor deu a vocês, tá bom? Deus abençoe e uma boa semana para vocês, viu? Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau. Saudades. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.